Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Após grande sucesso na Expo Inter deste ano, o pavilhão da agricultura familiar está presente também no acampamento Farroupilha de Porto Alegre, pela primeira vez. Depois de ter vendido todo o estoque na Expo Inter, a dona Helena teve pouco tempo para preparar os doces e estrear no acampamento Farroupilha. Produtos fabricados em Morro Redondo, município que fica a 300 quilômetros da capital, que a agricultora descreve como o melhor doce de leite do mundo. É um doce de leite especial, né? É quase aquele uruguaio, só que feito por nós. Sem conservantes, sem aditivos, sem químicos, sem nada. Então, para nós é o melhor do mundo. Na Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar bateu recorde de vendas com 10,8 milhões de reais comercializados. A estreia no acampamento Farroupilha busca manter o interesse dos gaúchos pelos produtos das agroindústrias e tem sido um sucesso. A expectativa daqui e o que pelos primeiros dias que a gente teve vai ser muito boa. Porque eu acho, provavelmente, que esse final de semana eu vou ter que retornar para minha cidade para produzir mais, porque a procura está sendo muito grande. São 325 metros quadrados em que cerca de 40 agroindústrias de 32 municípios gaúchos estão expondo os produtos até o dia 22 de setembro. É um prazer estarmos aqui na primeira edição, podendo expor nosso produto, explicar para o público como é feito, como é trabalhoso todo o trabalho. A rapadura com melado é o nosso carro-chefe, que é muito procurado e um produto muito delicioso, que o nosso melado é o diferencial. Aí o produto fica de uma qualidade muito grande e estamos muito felizes com a receptividade, o pessoal está gostando muito do produto. Que acampamento Farroupilha combina com chimarrão, todo mundo sabe. Pensando nisso, a Lucy trouxe para o pavilhão da agricultura um produto feito à base de erva mate, só que gelado. Vocês vão achar agora até o dia 22 aqui no acampamento Farroupilha, no primeiro pavilhão da agricultura familiar, o sorbet de erva mate e todos os outros sorbet, todos eles orgânicos, certificado. Eu sempre digo que a comida é de verdade. E graças a Deus o grande público aprovou e hoje ele é um sucesso. Na Expo Inter ele já está sendo o queridinho da Expo Inter. E aqui agora no acampamento Farroupilha, já é o meu segundo ano, tá? Estando aqui, agora hoje no pavilhão da agricultura, ele é muito bem aceito. É uma variedade de produtos que vão desde mel, geleias, biscoitos, a flores e artesanatos. O pavilhão abre a 1h da tarde de segunda a sexta e às 10 da manhã aos fins de semana. Semana passada, nós falamos aqui no programa que a União Europeia vai suspender a importação de carne de vacas brasileiras submetidas ao protocolo IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo e que utilizam o hormônio estradiol. Vamos entender melhor o que isso representa do ponto de vista técnico com o médico veterinário e diretor da CRIO Central Genética Bovina, Fernando Furtado Veloso. Tudo bem, Veloso? Tudo bem, Thaís, à disposição de vocês. Queria começar perguntando qual o tamanho do uso da IATF no Brasil. A IATF hoje é a principal técnica para emprenhar uma vaca no Brasil por inseminação artificial. Então, a grande maioria, mais de 90% das vacas que são inseminadas são através da técnica de IATF, que quer dizer inseminação a tempo fixo. Ou seja, é um protocolo que permite que um número grande de matrizes seja programada, ou seja, agendada para ser inseminada no manejo ou num momento só. Não necessariamente todas as vacas de uma fazenda serão inseminadas no mesmo dia, mas lotes serão inseminados no mesmo dia, gerando muita conveniência, praticidade ao pecuarista, ao produtor, e não só inseminando e emprenhando as vacas, mas melhorando a questão dos índices reprodutivos, da eficiência reprodutiva das fazendas, o que é muito importante, porque tudo numa fazenda começa com o nascimento, né, de um terneirinho, de um bezerro,
que aí vai se tornar uma matriz ou vai se tornar um animal para abate. Então, é o ponto inicial em emprenhar as vacas, e hoje 90% ou mais das vacas são emprenhadas por inseminação, são através da técnica de IATF. Bom, e quanto por cento das vacas brasileiras são inseminadas? Existe uma variação muito grande conforme a região do Brasil, porém já é um número próximo de 25% das matrizes do Brasil. Ou seja, uma a cada 4 matrizes bovinas do Brasil, ela é inseminada. E no sul do Brasil, onde a técnica está mais consolidada, especialmente Rio Grande do Sul e Paraná, esse percentual é superior a 30%. Ou seja, mais de 30% das fêmeas que são emprenhadas aqui na nossa pecuária bovina de corte é através deste protocolo chamado IATF, que utiliza, então, esses hormônios, né, variados, que a gente chama de protocolo, que são vários hormônios que a vaca já possui e que a gente administra esses hormônios para manipular, ou seja, para poder programar o ciclo estral, a ovulação das matrizes. Esse protocolo contribui, sem dúvida, com a competitividade da pecuária brasileira, mas como você falou que aqui no sul é um pouco maior, isso tem a ver com o tipo de gado taurino que temos em grande parte aqui no estado? Tem a ver com o maior tempo que a pecuária é explorada aqui no sul e que essas técnicas muitas vezes iniciaram por aqui, a inseminação iniciou grandemente no sul do Brasil, e também pelo porte dos rebanhos. Alguns rebanhos são muito grandes, no centro e no norte do Brasil, e tem algumas dificuldades práticas para a realização da inseminação em todo o gado, muitas vezes realizam em parte do gado. E no sul do Brasil já nós temos rebanhos de porte médio ou pequenos, onde é plenamente viável qualquer fazenda hoje em dia realizar a inseminação. Então, é uma questão da estrutura das nossas propriedades rurais, né, do porte delas, e também de nós termos mais cultura, mais anos já trabalhando aqui no sul do Brasil com pecuária de corte, e a inseminação está presente há muito, muito tempo. Inicialmente, lá anos 60 e 70, ou seja, não é algo novo, né? Ela era realizada com a observação do cio, então nós tínhamos que reunir os animais, observar o cio, separar as vacas em cio para a inseminação, e com o advento dessa técnica chamada IATF, que já tem em torno de 30 anos, mas que popularizou-se grandemente nos últimos 20 ou 15 anos, as vacas recebem um protocolo e a gente pode inseminar 50, 100, 150, 200 matrizes no mesmo lote e no mesmo dia, o que é um grande ganho para a organização dos rebanhos, para melhoramento genético e para aumentar a eficiência reprodutiva desses rebanhos, ou seja, produzir mais bezerros com aquele rebanho e bezerros que serão mais pesados ao desmame por terem melhor genética e por serem nascidos mais cedo na estação reprodutiva ou na estação de nascimento. Bom, vamos falar um pouco sobre o estradiol, que é um hormônio que a vaca já produz, porque quando se fala em hormônio na pecuária, quem não entende já se arrepia, e também já aproveito para perguntar, é possível fazer esse procedimento sem o estradiol? Certo. Ponto 1. O estradiol e o estrógeno, né, eles são hormônios que naturalmente a fêmea tem, e esses hormônios estão circulantes em maiores ou menores níveis se a vaca está cantidiciclando, se ela está prenhe, se ela está em cio, etc. E aí nós usamos esses hormônios em duas apresentações, ou duas formas, que é o benzoato de estradiol e o cipionato de estradiol, que eles nos ajudam a esta sincronização do cio das vacas. Ou seja, nos ajuda que as vacas todas venham para o mesmo momento do ciclo estral e que a gente possa trabalhar um grupo de animais da mesma forma, no mesmo calendário, no mesmo programa. Então, se usa normalmente o benzoato de estradiol no início deste protocolo e o cipionato de estradiol ao final do protocolo. Então, um tem meia-vida maior, outro tem meia-vida menor, e são administrados dessa forma. Isso teve muitos anos de pesquisa
para estabelecer qual o melhor dia para fazer isso, qual a melhor dosagem, etc, etc. Bom, e esses hormônios, combinados à progesterona, que também é um hormônio que a vaca ao natural tem na sua circulação, a gente permite que a gente termine esse protocolo e passados X horas, normalmente são 2 dias ou 1 dia, que todas as vacas sejam inseminadas. Bom, então é muito importante sim, Thaís, o uso desses produtos. Eles são totalmente regulamentados, estão em uso no mundo, no Brasil, há muitos anos. O começo do uso desses produtos eram até para problemas reprodutivos, né? Vacas que tivessem uma metrite, vacas que tivessem problemas pós-parto, vacas que tivessem questão de cistos, né? Cistos foliculares, cistos luteínicos, N problemas reprodutivos que nós nos deparávamos na clínica da reprodução. E aí usávamos esses produtos para tratar vacas que tinham algum problema de fertilidade ou algum problema infeccioso. Com o desenvolvimento da técnica da reprodução dos rebanhos, eles passaram a ser usados não mais como um produto pensado para tratamento do animal com alguma enfermidade ou patologia, mas um produto auxiliar no manejo reprodutivo. Então, assim se deu a história disso. E são produtos que estão no Brasil e no mundo há muitos anos, e muito conhecidos e muito estudados. Seguramente no Brasil, na história recente, o maior pesquisador dessa área é o professor Pietro Baruzelli, e eu busquei até algumas publicações dele, Thaís, e ele é bem categórico em dizer o seguinte, até lerei aqui, ó, a quantidade de hormônios esteroides liberados durante os protocolos de sincronização que utilizam P4, que seria progesterona, e E2, que é o estradiol, são menores que os níveis fisiológicos que acontecem naturalmente em bovinos. E aí o trabalho que ele publicou, entre vários, mostra o quanto a gente aplica no bovino, o quanto é medido depois do nível sérico, né, ou seja, na circulação sanguínea, e o quanto normalmente o bovino já tem desses hormônios em diferentes períodos do seu ciclo estral ou do que a gente também chama do seu período das ondas foliculares. Assim como toda fêmea, né, assim como a mulher, a ovelha, a vaca, toda fêmea mamífera tem essas ondas foliculares, tem o seu ciclo estral, tem a ovulação e tem variações dos níveis hormonais que participam de todo esse sistema dela de reprodução. Mas é bem importante grifar que são produtos usados há muitas décadas e que foram muito estudados, que contribuem com níveis inferiores aos níveis fisiológicos da vaca em diferentes fases do ciclo estral. Veloso, isso se aproxima mais de uma barreira não tarifária do que de uma barreira sanitária em si? Creio que sim, eu creio que sim. É um tema que já é antigo, a discussão dessa questão do uso dos hormônios em bovinos. Já é bastante conhecido a proibição da Comunidade Europeia, da União Europeia e outros países do uso de hormônios anabolizantes para animais em terminação, para animais em engorde. E no Brasil, esses hormônios não são utilizados e são proibidos faz muitas décadas. Ou seja, aqueles animais que vão para um confinamento ou para uma fase final de engorda em pastagens, aqui é proibido o uso de hormônios anabolizantes. Exemplo, os Estados Unidos e outros países, Canadá, México, utilizam esses hormônios anabolizantes porque eles melhoram a eficiência da engorda desses animais. Esses animais terão melhor ganho de peso diário, serão mais eficientes e mais econômicos na sua engorda, ou seja, produzirão ao final da engorda quilos mais baratos e animais mais pesados. E esses países que utilizam justificam que esses hormônios utilizados são similares aos hormônios que um macho inteiro, um touro, tem na circulação, porque são hormônios análogos à testosterona. Então, se nós abatemos um touro ou abatemos
uma vaca em determinado período do seu ciclo fisiológico, do seu ciclo estral, que nós podemos ter esses hormônios no mesmo nível. Até se faz uma comparação com o ovo, né? Que ele também tem alto nível de substâncias similares. Mas o Brasil optou por não utilizar esses hormônios de crescimento para ter um maior acesso a mercados e também porque é uma técnica, um tipo de produto que é muito adequado para terminação em confinamento. E o confinamento cresceu no Brasil nas últimas décadas, ou seja, não era a forma predominante. Então, não era uma preocupação do pecuarista brasileiro. O que nós estamos falando do estradiol, da progesterona, de outros, da prostaglandina, mas aqui o caso é restrito a uma proibição do estradiol, são hormônios que não são usados para que os animais tenham melhor desempenho de crescimento. Não são hormônios anabolizantes para maior ganho de peso. São pequenas doses para manipulação da reprodução das matrizes. E essas matrizes recebem isto, ficarão prenhes depois por 9 meses, vão desmamar um terneiro ou um bezerro depois de 6 ou 7 meses, e esse animal vai para abate depois de 18 meses. Ou seja, nós estamos aplicando um produto para fazer uma fêmea emprenhar, e o filho dela irá para o abate provavelmente depois de 2 anos e meio ou 3 anos. E ela, se for para o abate, é porque ela não emprenhou, será daí e vai para um processo de terminação e irá para o abate provavelmente após 6 meses. E estes hormônios são metabolizados com poucos dias. Ou seja, nós utilizamos um hormônio que está presente na circulação da fêmea bovina, está presente em níveis maiores e que mesmo se utilizando de uma forma exógena, porque nós aplicamos esse produto na fêmea bovina, ela irá metabolizar em poucos dias. Então, aparentemente sim, Thaís, é mais uma questão de uma restrição comercial e de uma possível retirada ou redução da produtividade brasileira do que uma questão relacionada à saúde pública, à segurança do produto, etc, etc. Para a gente encerrar, fala um pouquinho sobre os números da União Europeia para o Brasil em termos de carne. A União Europeia ela sempre foi um importante importador do Brasil, porém não figura mais como importador que é líder. Se nós olharmos hoje, por exemplo, o volume que a União Europeia importa em 2023, do total de 23 conforme a ABEC, foi inferior a 3,5%, 3,5% do volume, ocupando a 5ª posição, ou seja, o 5º maior importador. Porém, há que se fazer uma ressalva que ela pratica valores para a tonelada, valores médios maiores dos primeiros colocados, ou seja, ela compra produtos mais caros do Brasil. E aí, então, no faturamento, ela representa 5,2% do faturamento. E aí sobe um pouco a sua importância para 3º lugar ou 3º maior importador do ponto de vista de faturamento de valores. Então, ela tem uma representatividade importante, histórica, de acesso também à venda, né, de produtos com maior valor, de tonelada melhor valorizada, porém, ela não representa mais do que 5% das exportações brasileiras. Ou seja, é um tema importante, é um tema que deve nos preocupar e nos mover aí para buscar eventuais alternativas ao estradiol na reprodução, mas eu não entendo que seja uma urgência ou um tema que temos que buscar a proibição desses produtos de imediato, haja visto que 95% dos nossos clientes não estão nos demandando isso. Maravilha. Obrigada, Fernando Furtado Veloso, médico veterinário, diretor da Criogenética Bovina, pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigado, à disposição. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta.
Estamos de volta com a Granja na TV. E hoje no Fala Professor, nosso produtor Giovanni de Oliveira conversa com o professor Eduardo Pedro Ait, do curso de Agronomia da UBRA, sobre irrigação e automação. Olá, Giovanni. Oi, Thaís. Eu estou aqui com o professor Eduardo Pedro Ait, que é dos cursos de Engenharia e de Agronomia da UBRA, e nós vamos falar sobre irrigação. Professor, o Rio Grande do Sul vem de uma enchente histórica e a gente tem uma perspectiva aí de meses de estiagem, né, de uma estiagem no próximo período. Como que o produtor pode lidar com isso? Qual o papel da irrigação nesse momento para o produtor gaúcho? É difícil controlar, né? A gente não tem ação sobre o clima, né? E a gente vem de 2 eventos extremos, né? Então, realmente, isso trouxe muito danos a diversas culturas, né? E a irrigação, ela é muito benéfica, né? Agora, por exemplo, na estiagem, né? Então, na estiagem, onde eu não tenho irrigação, eu não tenho essa possibilidade de ter a água na planta no momento certo, né? E cada vez mais, né, a irrigação ela está pensando na questão do produtor. Então, com esses eventos climáticos, principalmente a questão da seca, né, porque a irrigação ela coloca água, né? Então eu consigo manter uma produção, né? Tem diversos países que têm com frequência, né? Em algumas regiões do Brasil também tem essa questão de tempo mais seco por um longo período, né? Então nessa situação a irrigação é muito benéfica, né? E hoje tem muita irrigação automatizada, né? Com inteligência artificial e tudo mais, que acaba tendo também aí uma questão de sustentabilidade, daí uma questão de uso de menos água, né? E aumento de ganho para o produtor, porque daí o produtor consegue ter mais produção, né? E essa irrigação com inteligência artificial, ela ainda é algo caro, muito difícil, ou já tem ferramentas um pouco mais acessíveis? Com o passar do tempo ela acaba ficando mais acessível, né? Mas claro que no princípio do desenvolvimento isso acaba sendo em produtos mais sofisticados e maiores, né? Então, por exemplo, na Expo Inter agora a gente estava com alguns parceiros e vendo a questão do pivô central, né? Que é um sistema de irrigação fantástico, né? Mas esses sistemas já com inteligência artificial e com automação já tem inclusive em irrigação de paisagismo, né? Então, existem produtos fantásticos que tu consegue através do celular ligar a bomba, desligar a bomba, ver se o solo está úmido ou não está, se precisa de água ou não precisa, né? Então, tudo isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, está ficando mais acessível sim. Perfeito. E os alunos da UBRA tiveram uma oportunidade na Expo Inter também de trabalhar com a questão da irrigação, de presenciar na prática, né? Como é que funcionou isso? A gente sempre busca, né, dar para os nossos alunos essas oportunidades de conhecer produtos, né, porque a gente entende que a gente está formando o aluno para o mercado. E o mercado quer o profissional de forma pronta, então quanto mais ele conhecer de produto e quanto mais pronto ele tiver para aplicar e fazer um sistema, por exemplo, de irrigação, melhor, né? Então a gente costuma mostrar, né? Hoje mesmo os alunos nesse momento estão tendo, né, aula de irrigação. E nessa aula de irrigação a gente está vendo aspersão e gotejamento, né? Então eles estão vendo com um fabricante essa parte, né, que é produto, né? Então essa parte de produto a gente sempre faz parcerias, né, e tem a cooperação de grandes fabricantes. Perfeito, professor, muito obrigado. Thaís, volto contigo no estúdio até semana que vem com um novo Fala Professor. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.